Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. O que os católicos precisam fazer para ser salvo? Muitos questionam se os católicos serão salvos. Independente da religião, a pessoa precisa seguir a verdade e não viver na prática do pecado. A salvação não é algo exclusivo de alguma religião. Existem aquelas religiões que se julgam a verdadeira, como o Adventismo, Testemunhas de Jeová, Congregação Cristã e o próprio catolicismo. Eles dizem, fora do catolicismo não há salvação. Vamos analisar os dogmas da Igreja Católica para saber se eles serão salvos ou precisam fazer algo ou deixar algo para serem salvos. O objetivo não é denegrir a imagem de nenhuma religião, mas é mostrar a realidade bíblica. O catolicismo se enquadra na galeria das seitas, da mesma forma que o adventismo e as testemunhas de Jeová também. Da mesma forma que adventista e testemunha de Jeová são considerados seitas, a Igreja Católica também é, porque preenche todos os requisitos de uma seita. Tudo que é necessário para que uma religião seja considerada uma seita, o catolicismo tem, e da mesma forma que algumas igrejas evangélicas por aí também têm. A maioria dos ensinos do catolicismo são heresias. Heresia é qualquer ensino que não existe na Bíblia, não é fundamentado na Bíblia, como a Assunção de Maria, sacramentos, intercessão pelos mortos, canonização de mortos, o morto vira santo, celibato obrigatório, batismo de bebê, transubstanciação e mais outros por aí. Culto a Maria e aos mortos, apesar que cultuar a Maria também é cultuar aos mortos porque ela morreu. Lugar nenhum diz que ela foi para o céu com corpo e alma, não. Quem disse isso foi o Papa Pio XII. Na Bíblia você não acha nada que dê a mínima possibilidade de isso ter acontecido. Existem heresias de perdição que leva a pessoa à perda da salvação porque desvia a pessoa da verdade e leva para ensinos antibíblicos a desviando do verdadeiro evangelho. E existem heresias que não são de perdição. Veja 2 Pedro 2, verso 1. Pedro disse, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, falsos ensinos que desviam a pessoa da verdade. E o catolicismo é por tradição humana e dogmas que foram fundados ou fundamentados em concílios depois do terceiro século. Alguns ensinos do catolicismo são heresias de perdição, que desvia a pessoa da palavra de Deus e se volta a tradições humanas. A maior heresia, ou uma das maiores, ou a maior, que alguns podem achar assim, e que pode tirar a salvação da pessoa, é a idolatria. E isso é pecado na Bíblia. Diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. A idolatria no catolicismo é cometido, mas eles não assumem. É uma idolatria disfarçada. O catolicismo ensina assim. Vamos aos exemplos, para você mesmo chegar à conclusão. O catolicismo não aceita o argumento dos evangélicos que eles adoram Maria e aos santos, e aos mortos, que viraram santos. Eles ensinam assim, nas palavras gregas. Veja na sua tela. Latria, adoração somente a Deus. Aí está correto. Dulia, veneração aos santos e aos anjos. E hiperdulia,
veneração a Maria. Mas veja aqui, veneração aos santos e aos anjos, na verdade, eles fazem culto aos anjos, como você vê na tua tela. Procissão aos anjos. Fazer pedido a anjos, Colossenses 2, verso 18, Paulo condenou culto aos anjos. Então, é um pecado que precisa ser largado. Na verdade, veneração não é a mesma coisa que adoração. Mas no catolicismo, na prática, o que o catolicismo faz para Maria é a mesma coisa que faz para Deus. O que fazem a Maria não é veneração, é latria. Vamos ver o que é veneração e o que é latria. E você mesmo verá que aquilo que o catolicismo faz para Deus é o mesmo que faz para Maria e aos santos. Neste caso, para Deus, latria, para Maria, idolatria e mariolatria. A Igreja Católica define veneração como honra especial dada a Maria e aos santos, e adoração como a honra suprema que somente Deus merece. O que é veneração? No dicionário pode ser dedicar reverência, respeito, ter grande consideração, reverenciar. Mas, na prática, não existe nenhuma diferença entre o culto que o catolicismo presta a Deus e o culto prestado aos santos e a Maria. No catolicismo não existe diferença entre veneração e adoração. Pense bem, se prostrar diante de uma imagem, dirigir a ela orações, ações de graça, fazer pedidos, prestar louvores, se isso não for adoração, fica difícil saber o que o catolicismo entende por adoração. O que faz para Deus é o mesmo que faz para os santos. Presta culto, faz pedido, louvores, cultua, mesma coisa. Chamar isso de veneração é subestimar a inteligência humana. O que os católicos fazem para Deus é o mesmo que fazem para Maria, aos anjos, aos mortos, que chamam de santo. Se ajoelhar diante de uma imagem, alegando ser alguém que morreu e virou santo, e fazer pedidos a ela, pedir cura, como você vê na televisão, prestar culto, pedir intercessão, é a mesma coisa que fazem para Deus. É pura idolatria. Não tem como provar o contrário. A Bíblia nunca citou alguém que morreu e foi canonizado e virou santo. Você nunca vai achar na Bíblia alguém prestando culto a Maria. A Bíblia condena a invocação de mortos. Oração a Maria é o mesmo que orar para mortos. Maria morreu, né? É a mesma coisa que orar para os demais mortos. Então, o que o catolicismo precisa fazer para ser salvo? Abandonar a idolatria, né? Precisa fazer isso. Senão fica meio complicado aí, né? E a intenção não é ofender a ninguém, nem catolicismo, nenhuma religião, nenhuma, né? A intenção é apenas mostrar a verdade. Toda religião tem seus defeitos. E aqui foi para mostrar aquilo que é errado biblicamente com provas bíblicas. Poderia ser maior o vídeo, né? Mais resumido, mas está de bom tamanho. Então, obrigado e até o próximo.